Pode ir. Olá pessoal, lista 7 da UAB, do Instituto Federal de Mato Grosso. Meu nome é Sérgio Mendes, professor da disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Então, nosso assunto de hoje é planos, ou equações dos planos, ou de planos, tudo bem? Nosso primeiro exercício está sendo solicitado, número 1 da lista, está sendo solicitada a equação geral do plano π. Nós vamos representar os nossos planos aqui, basicamente, por essa letra grega, que é a letra π, tá? Em alguns outros casos, nós vamos usar π1, π2, né? Mas em geral, eu vou me referir ao plano através dessa letra grega, que é a letra π. A equação geral do plano, dado o ponto A, esse plano está passando nesse ponto, aliás, esse ponto pertence ao plano, e esse ponto tem coordenadas 2, menos 1 e 3, ou seja, está no R3, está no espaço. E esse cara aqui é o vetor normal ao plano. Então, só para fazer um esboço aí, ó, imagine vocês que esse aqui é o plano, que eu estou chamando de π, não é isso? Tem um ponto A aqui nesse plano, de coordenadas 2, menos 1 e 3. E perpendicularmente a esse plano, eu tenho um vetor, que é um vetor normal a esse plano, ou seja, um vetor que faz com esse plano um ângulo de 90 graus. Então, nesse contexto, está sendo solicitada a equação geral do plano π. Tá bom? A equação de um plano π, eu vou representar assim, eu boto π dois pontos, é AX mais BY mais CZ mais D. Tá bom? Esse A é a coordenada em x do vetor normal ao plano, o vetor que faz um ângulo de 90 graus com esse plano. Esse B é a coordenada em y do vetor normal ao plano. E esse C é a coordenada em z desse vetor normal ao plano. Tá bom? Então, nesse caso especificamente aqui, ó, o A vale 3, o B vale 2 e o C vale menos 4. Então perceba, na hora que eu substituir na equação geral do plano, essa equação aqui é uma equação genérica. As letras A, B, C e D. Só que nesse exercício, eu sei quem é A, quem é B e quem é C. Tudo bem? Então basta substituir, ó, 3x mais 2y menos 4z mais D é igual a zero. Esqueci aqui do igual a zero, tá? Essa é a equação geral de um plano. Então percebam que eu só não tenho dentro nessa equação do plano esse valor D aqui. A partir do momento que eu descobrir esse valor D, que é o meu termo independente, eu sei qual é a equação geral do plano que está sendo procurada. Para isso eu vou fazer o quê? Eu vou usar o ponto que pertence ao plano. Esse ponto A de coordenadas 2, menos 1 e 3, eu vou pegar essas coordenadas e substituir aqui no lugar do x, no lugar do y, no lugar do z. Com isso, eu vou encontrar quem? O D, que é o cara que eu estou procurando. A partir do momento que eu encontrar com D, matei o exercício. Tá? Então vamos lá. 3 vezes o valor em x do ponto que pertence a esse plano é 2, mais 2 vezes o valor em y, menos 1, mais, menos, né? 4 vezes o valor em z desse ponto, que é 3, mais D, igual a zero. Percebam que através dessa equação eu só vou ficar dependendo desse valor de D aqui. Agora eu consigo descobrir esse cara. Então aqui são 6, menos 2, menos 12, mais D, igual a zero. D, portanto, é igual a, que vai dar menos 14 mais 6, dá menos 8. É isso? Então, o valor de D é 8. Você vai fazer as contas aqui, você vai encontrar D igual a 8. Portanto, a equação que eu estou procurando do plano π, ela é dada por 3x mais 2y menos 4z mais o D que eu encontrei, que vale 8, mais 8. É igual a zero. Pronto. Essa é a resposta do exercício. Eu queria a equação geral do plano π, já tem essa equação. 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a zero. Lembrando que esse n aqui é um vetor normal ao plano.
E aquele A é um ponto pertencente ao plano. Por isso que eu posso pegar o ponto A, pegar as coordenadas do ponto A, substituir na equação do plano para encontrar o valor de D. Certo? Porque esse ponto faz parte do plano. Ok? Seguindo aqui, número 5. Equação geral do plano π, novamente, né? Dado um ponto A que pertence a esse plano, então, mesmo raciocínio do exercício 1, né? Só que esse é o exercício 5. Só que agora é uma informação nova. Esse plano π é paralelo, esse é o significado dessas barras na direção oblíqua, né? Ou essas barras deitadas, entre aspas. π paralelo com π2. E a equação desse plano, desse outro plano que é π2, é 2x menos 3y menos z mais 5 a 0. Então imagine vocês, eu tenho um plano aqui, ó, que é o π2, e paralelo a esse plano, eu tenho um outro plano que é o que eu estou querendo, a equação geral dele, que é o plano π. Esse plano π2 tem um vetor normal aqui. Ou seja, um vetor que faz um ângulo de 90 graus com esse plano. Qual é esse vetor normal? 2, menos 3 e menos 1. Então lembra do exercício anterior, quando nós pegamos o vetor normal e jogamos na equação geral genérica do plano. Aqui não é a equação genérica do plano, mas você já consegue visualizar por comparação que o A vale 2, que o B vale menos 3 e que o C vale menos 1. Ou seja, o vetor normal a esse plano, que é esse N2 aqui, ele tem coordenadas 2, menos 3 e menos 1. Agora, qual que é o detalhe? Se esse plano é paralelo com esse, né, se eles são paralelos, esse cara, ou esse vetor normal ao plano π2, também é normal ao plano π. Então, vou desenhar o N2 aqui, ó. Se ele é normal a esse plano e esse plano é paralelo com esse, conclusão, esse vetor é perpendicular ou é normal a esse plano π também. Ok? Então vejamos o que nós vamos fazer aqui, ó. O plano π, eu quero a equação geral. Eu vou escrever ela de forma genérica. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Olha, eu sei que aquele N2, que é o vetor normal ao plano π2, é normal também ao plano π. Conclusão, eu posso usar esse vetor como vetor normal do plano π. Então eu vou ficar com 2x menos 3y menos z, ou seja, usei as coordenadas do N2, né? Quais são as coordenadas do vetor normal N2? 2, menos 3, menos 1. Esse cara aqui é o A, esse cara é o B, esse cara é o C. Estou usando essas coordenadas nesse plano π, porque esse vetor também é normal, ou é perpendicular ao plano π. Mais D. Olha o grande detalhe, eu não tenho D novamente. E a partir do momento que eu descubro o D, o exercício acabou. Só que eu vou usar o mesmo raciocínio do exercício anterior. Eu tenho um ponto que pertence a esse plano, então eu vou pegar as coordenadas desse ponto e substituir aqui nesse plano. Ó. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho z. Vou substituir esses valores aqui, ó. 2 vezes 4, menos 3 vezes menos 2, menos 1, mais d igual a 0. Então eu vou ficar com 8, mais 6, menos 1, mais d igual a 0. Eu vou ficar com d igual. Isso aqui dá 14 menos 1, dá 13. Passa para lá, menos 13. Certo? Conclusão. O plano que eu estou procurando tem a seguinte equação geral. Olha lá, 2x, ó, menos 3y, menos z, mais d, só que d eu acabei de encontrar, menos 13. É igual a 0. Esse é o resultado final do exercício. Então a equação geral do plano π, que é paralela ao plano π2, é essa equação aqui. Detalhe, né? Como eu estou usando o mesmo vetor normal, na verdade tem vários vetores normais, né?
A única diferença entre esses dois planos é o termo independente. Aqui vale 5, aqui vale menos 13. Você vai reparar que o restante dos coeficientes são exatamente iguais. Tudo bem? Cortar. Ó, próximo exercício 7. Está sendo solicitada a equação geral do plano π, ou seja, o mesmo que os outros dois exercícios solicitou. Tem uma reta R e tem um ponto B. Essa reta R cruza o plano π, só que a informação que o exercício dá é que essa reta é ortogonal ao plano π, ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus com o plano π. Tá? Então a situação é mais ou menos o seguinte, ó. Tem um plano π aqui, tem uma reta passando aqui, essa é a reta R, e ela faz um ângulo de 90 graus com esse plano π. O que você tem que entender nesse exercício é que o vetor diretor dessa reta, como essa reta é perpendicular ao plano π, o vetor diretor da reta está fazendo o papel de vetor normal ao plano, ou seja, o vetor diretor da reta faz um ângulo de 90 graus com o plano π. Então é esse vetor diretor da reta que eu vou usar como vetor normal do plano π, está sendo procurado, né? Cuja equação geral está sendo procurada. Então olha para essa reta aqui, essas aqui são equações paramétricas da reta R, e lembrando da aula anterior, né, que era relacionada à lista 6, o vetor diretor aqui, que eu vou chamar de V, ele tem coordenadas menos 1, 2 e menos 1. Então é esse cara aqui que eu vou usar como vetor normal ao plano. Tá? Vamos lembrar a equação geral do plano π. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. O A é a coordenada em Y em X do vetor diretor da reta. O B é a coordenada em Y do vetor diretor da reta. E o Z, ou a coordenada em Z do vetor diretor da reta, vai ser o C mais D igual a 0. Pronto, a equação geral é dada dessa maneira, do plano. Novamente, tem que descobrir quem? D. Descobrir D, matei o exercício. Detalhe, foi dado no exercício que esse ponto B pertence ao plano. Então eu vou pegar esse plano B e substituir aqui. Substituir no lugar do X, Y e Z. Vou encontrar D. Aí acabou o exercício. Então vamos lá. Menos 5. Mais 2 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 3 mais D igual a 0. Vou ficar com menos 5. Menos 2. Mais 3 mais D igual a 0. Menos 5 menos 2 dá menos 7. Menos 7 mais 3 dá menos 4. Passa para lá, vira 4. Então D, que eu estou procurando, tem 4. O valor igual a 4. Portanto, a equação geral do meu plano π, o exercício está me pedindo, é dado por menos x mais 2y menos z mais 4 igual a 0. Essa é a resposta do meu exercício. Equação geral do plano π. O exercício número 7 da lista 7. Agora, exercício número 9. Está sendo solicitada a equação geral do plano π. É dado um ponto B que pertence ao plano. Está em qualquer lugar aqui. Aqui, por exemplo. Ao ponto B. E foi dado um plano. Foi dado um vetor U de coordenadas 3, 1 e 2. E um vetor V de coordenadas 1 e 6. E esses dois vetores são paralelos a esse plano. Aqui eu desenhei eles como se estivessem no plano, mas na verdade eles podem estar mais acima, não tem problema. Esses dois aqui, ó, aqui é o U e aqui é o V. Você pode colocar para cima, pode colocar para baixo, tanto faz. Eles são paralelos ao plano. O plano está aqui, os dois são paralelos ao plano. Eles podem estar embaixo, pode estar acima, pode estar no próprio plano, tá certo?
Então, um grande detalhe aqui é o seguinte, percebam, para você encontrar a equação geral do plano, já sabendo que tem um ponto, eu preciso de um vetor normal ao plano, um vetor que tem ângulo de 90 graus em relação a esse plano. Eu desenhei esse vetor aqui que eu chamei de N, que é o vetor normal. Esse cara aqui, relembrando os exercícios lá da lista 5, que foi produto escalar e produto vetorial, esse cara aqui, ele é o escalar, o vetorial V, ou o produto vetorial entre o vetor U e o vetor V. Tá? Lembrando que o produto vetorial entre dois vetores é um vetor que ao mesmo tempo é ortogonal, ou seja, faz um ângulo de 90 graus com o primeiro deles e faz um ângulo de 90 graus com o segundo deles. Se eu estou indo do U para o V, esse vetor está subindo. Se eu estou vindo do V para o U, esse vetor está descendo. Tá ok? Então, o vetor normal, ele é o produto vetorial de U e V, que são paralelos ao plano π. Então, o vetor normal que eu estou procurando para jogar naquela equação geral do plano, esse cara é dado por U vetorial V, ou pelo produto vetorial entre U e V. Lembrando lá, lista 5, ou vídeo falando sobre produto escalar e produto vetorial. Vocês podem ver esse vídeo, está na pasta aí de álgebra linear e geometria analítica. Essa mesma playlist que vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Se quiser recordar esse assunto, de repente não lembra do assunto, quer encontrar o produto vetorial entre dois vetores, coloco os vetores unitários da base canônica, IJK, certo? Coloco as coordenadas do vetor U, 3, 1, 2, 3, 1, 2, coloco em seguida as coordenadas do vetor V, 1, 1, 6. Então, 1, 1, 6. Beleza? Vou usar Laplace aqui, ó, na lista 5, no vídeo sobre produto escalar e produto vetorial também tem resoluções desse produto escalar de vetores, tá? Eu vou sumir com a primeira linha, primeira coluna e ver o que sobrou aqui, ó. Vai cair num determinante de ordem 2. Vai ficar 1V6, 6, menos 2 dá 4. Então, vou ficar com 4 e... Lembrando que quando eu pego... Eu estou escolhendo essa fila aqui, né? Que na verdade é a primeira linha. Eu escolhi o I, aí eu apago a coluna e a linha onde está o I. Apaguei e sobrou esse determinando dessa matriz de ordem 2. Agora eu tampo essa coluna e essa linha, vai sobrar 3V6, 18 menos 2 dá 16. Só que lembrando que é mais, menos, mais. Você tem que alternar. Isso é em função do cálculo lá de menor complementar e cofator. Isso lá de teorema de Laplace, tá bom? 3V6 dá 18. 18 menos 2, 16. Então fica menos 16J. Certo? Agora eu vou tampar essa coluna onde está o K e a linha onde está o K. Vai ficar 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Vai ficar mais 2K. Pronto. Esse aqui é o vetor normal plano, que é resultado do produto vetorial entre U e V. Ele tem coordenadas 4, menos 16 e 2. Inclusive, se você quiser colocar assim, não tem problema não. 4, menos 16 e 2. Esse cara aqui é o M que eu estava procurando. Ele é dado pelo produto vetorial entre U e V. Agora, dando continuidade, para encontrar o plano π, é AX mais BY mais CZ mais D. A, B e C eu vou usar as coordenadas desse vetor normal plano. Tá? Lembrando que quando eu calculo o produto vetorial de dois vetores, eu tenho um vetor que faz um ângulo de 90 graus com esses dois vetores que originaram esse produto vetorial. Então eu vou ficar com 4x menos 16y mais 2z mais d igual a 0. x, y, z. Lembra que foi dado no início um ponto
vou chamar de ponto B, que pertence a esse plano. Então eu posso pegar as coordenadas desse ponto, substituir aqui. 4 vezes 1, menos 16 vezes 2. Aqui, ó. X, Y, Z. São esses caras que eu estou usando. No lugar do X1, no lugar do Y2, mais 2 vezes. No lugar do Z, 3. Mais D igual a 0. Vou ficar com 4, menos 32, mais 6, mais D igual a 0. 4 mais 6 dá 10, 10 menos 32 dá menos 22. Então, menos 22 mais D igual a 0. Conclusão, D vale 22. Ué, portanto, o que eu queria? Equação geral do plano π é dada por 4x menos 16y mais 2z. E agora eu tenho o D que eu não tinha antes. Ó. Não tinha o D. E na hora que eu substituir o ponto B nessa equação, eu descobri o D, que é 22. Então, mais 22 é igual a 0. Tá feito o exercício número 9 da lista número 7, tá? Pessoal, então vamos lá, o próximo exercício então da lista, número 11. Foi dado um ponto pertencente ao plano, que nós estamos usando a letra grega π, né, para esse plano. Esse plano é paralelo a um vetor U, foi dado essas coordenadas, e é paralelo a um vetor V. Perceba a relação desse exercício com o exercício anterior, né? Eu tenho dois vetores que são paralelos ao plano π. E é a partir daí que eu vou poder evoluir no exercício. Letra A está pedindo a equação vetorial de π, uma coisa nova para nós aqui, é o primeiro exercício que vamos fazer tentando encontrar a equação vetorial. Equações paramétricas de π também é novo para nós, por isso a importância desse exercício. E por fim a equação geral de π, que a gente já fez todos os exercícios anteriores, foi solicitada a equação geral do plano. Tá? Então primeiro a equação vetorial do plano π, letra A. A equação vetorial do plano π é dada genericamente dessa maneira aqui, ó. Reescrever aqui. XYZ é igual x0, y0, z0 mais um parâmetro h que multiplica A1, B1, C1 mais um parâmetro t que multiplica A2, B2, C2. Tá bom? Então se eu tampar aqui, ó, é como se eu tivesse a equação vetorial de uma reta. Na aula passada dessa playlist que vocês estão assistindo, na aula passada foi visto o assunto equações de retas, né? Então vocês lembram lá que aquela ali, ó, se eu tampar essa parte aqui, aquilo ali é a equação vetorial de uma reta. No plano, eu tenho mais um parâmetro multiplicando esse vetor aqui de coordenadas A2, B2 e C2. Então vamos identificar quem é cada um desses caras. Ó. XYZ você deixa do jeito que está. É igual. X0, Y0 e Z0 é o ponto que foi dado. Qual que é o ponto que foi dado? A. Em A, o X0 vale 2, o Y0 vale 2 e o Z0 vale menos 1. Então é só substituir aqui. 2, 2, menos 1, mais H, A1, B1 e C1 estão relacionados com o vetor U. A2, B2 e C2 estão relacionados com o vetor V. Então basta pegar esses dois vetores e substituir aqui. Porque são esses dois vetores que vão gerar esse plano, né? Então A1 é 2, B1 menos 3 e C vale 1. Esse aqui, só para o pessoal não esquecer, é o vetor U. Esse aqui é o ponto A que foi dado. Mais o outro parâmetro, né? Inclusive, se eu variar esses parâmetros aqui, se eu der valores para esses parâmetros, eu vou ter todos. Se eu fizer esses valores variar nos números reais, eu tenho todos os pontos do plano. Então,
T é A2, B2, C2, que é o vetor V. Menos 1, 5, menos 3. Tá? Então isso aqui é o vetor V. Então, essa aqui que vocês estão vendo, ó, x, y, z igual a 2, 2, menos 1, mais h, 2, menos 3, 1, mais t, menos 1, 5, menos 3, essa é a equação vetorial do plano π. Agora as equações paramétricas, letra B, está solicitando as equações paramétricas. Bom, vocês lembram lá quando eu tinha uma equação vetorial de reta, de uma reta, e tinha que encontrar as equações paramétricas da reta. O raciocínio é praticamente idêntico. Só que aqui no plano eu tenho um fator a mais aqui, né? Um termo a mais. Se fosse na reta, se fosse a equação paramétrica de uma reta, eu teria x é igual a 2 mais 2h. Y é igual a 2 menos 3h. E z é igual a menos 1 mais h. Se fosse reta. Com plano, eu tenho um termo a mais. Então vou ficar com isso aqui, ó. Meu plano π tem, por equações paramétricas, as seguintes equações. X é igual a 2 mais 2h mais menos 1t, ou menos t. Y, ó, eu estou somando os termos correspondentes. Né? Y é igual a 2 menos 3h mais 5t. E z é igual a menos 1 mais h menos 3t. Pronto. Isso que vocês estão vendo são as equações paramétricas do plano π. Por fim, nesse exercício número 11, que é um pouco mais comprido, equação geral do plano π. Para encontrar a equação geral do plano π, lembra de todos os exercícios anteriores que nós fizemos. Eu preciso de um vetor normal ao plano. Lembra lá do exercício 9, que é o exercício anterior. Se eu tenho um vetor U e um vetor V, e esses vetores são paralelos ao plano, podem estar contidos no plano, podem estar acima do plano, podem estar abaixo, né? A partir do momento que eu fizer o produto vetorial desses dois caras, eu vou encontrar um vetor, que é um vetor normal ao plano, que é dado por U vetorial V, ou o produto vetorial desses dois caras. Lembrando que o ângulo aqui é de 90 graus, né? Ok? Esse vetor faz um ângulo de 90 graus, ou é ortogonal a U e a V ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse vetor normal é U vetorial V. Isso é I, J, K, né? Coordenadas de V, de U, aliás, 2, menos 3 e 1. Coordenadas de V, menos 1, 5 e menos 3. Então, na hora que eu for resolver isso aí, a gente não perder tanto tempo com resolução, eu vou encontrar 4i mais 5j mais 7k. Ok? Então, o produto vetorial desses dois vetores dá esse vetor. O produto vetorial de dois vetores dá um vetor. O produto escalar de dois vetores dá um número. Beleza. Agora eu estou com todas as condições de procurar a equação geral do meu plano π. Ó. Essa equação geral é dada por 4x. Lembra lá? AX mais BY mais CZ mais D. Esse é o genérico. Eu já estou substituindo. O valor de A vale 4, o valor de B vale 5, o valor de Z, de C vale 7. Então 4x mais 5y
mais 7z mais d igual a zero. Novamente, meu problema é encontrar quem? O d. Se eu encontrar o d, eu matei o exercício. No caso, a letra C, que é a equação geral do plano π. Foi dado um ponto lá no início, ponto A de coordenadas 2, 2, menos 1. Eu vou pegar esse ponto e substituir lá, porque esse ponto pertence ao plano π. Então, se ele pertence, eu posso pegar as coordenadas dele e substituir na equação geral do plano, né? Então, vou ficar com 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes menos 1, mais d igual a zero. Então, vamos lá. 8 mais 10 menos 7 mais d igual a zero. 18 menos 7 dá 11. Passo para lá e vai dar menos 11. Então, portanto, é o significado desses 3 pontinhos. Meu plano π tem a seguinte equação geral. 4x mais 5y mais 7z menos 11 igual a zero. Esse é o resultado da letra C do exercício número 11. Ok? Foi. Agora o exercício número 15 foi dado um plano π1 com essa equação geral. E foi dado um plano π2 com essa equação geral. E está sendo perguntado qual é o ângulo entre esses dois planos. Tá? O que você tem que ter em mente é o seguinte. Quando você calcula ângulo entre duas retas, você tem que ver os ângulos entre os vetores diretores. Quando você calcula ângulo entre dois planos, você tem que ver ou se preocupar com os vetores normais desse plano. Tá? Então, N1 é o vetor normal ao plano 1, tem que coordenadas 1, menos 2 e 1. E o N2 é o vetor normal ao plano π2, tem que coordenadas 2, menos 1, menos 1. Então, são com esses valores que eu vou trabalhar aqui. A fórmula é a seguinte: cosseno do ângulo é o módulo do produto escalar entre o vetor normal 1 e o vetor normal 2, dividido pelo módulo do vetor normal 1 vezes o módulo do vetor normal 2. Então vamos lá. Que é módulo N1. 1, menos 2 e 1. Escalar N2. 2, menos 1, menos 1. Opa, tem um módulo. Sobre módulo de um vetor. Módulo de um vetor são as coordenadas desse vetor ao quadrado, isso tudo na raiz quadrada. Então é 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso tudo na raiz quadrada. Vezes módulo do vetor N2. 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Ok? O resto é só conta. Eu vou ficar com 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes menos 1, 2. 1 vezes menos 1, menos 1. O que eu usei aqui? Eu usei produto escalar de dois vetores. Na nossa playlist, nessa playlist que você está, tem um vídeo lá sobre produto escalar e produto vetorial. Então, se você de repente não entendeu o que eu fiz aqui, você pode rever aquele vídeo e lembrar como é que você calcula o produto escalar de dois vetores, tá? Então, módulo aqui de 2 mais 2 menos 1 sobre 1 mais 4 mais 1, ou seja, raiz quadrada de 6 vezes 4 mais 1 mais 1, raiz quadrada de 6 novamente. Isso que vai dar
2 mais 2 dá 4, menos 1 dá 3. Fica o módulo de 3 sobre 6, né? Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6 dá 6. Módulo de 3 é 3, fica 3 sobre 6, isso aqui é meio. Então, cosseno do ângulo que eu estou procurando vale meio. Então, o ângulo é a função inversa da função cosseno. Então, é arco cosseno de meio. O ângulo que eu estou procurando ele é dado. Ou qual é o ângulo cujo cosseno vai dar meio. Se eu lembrar lá da tabelinha, o ângulo cujo cosseno dá meio é o ângulo de 60 graus. Ok? Então, esse plano e esse plano formam entre si um ângulo entre os seus vetores normais de 60 graus. Tá bom? Então, o ângulo entre planos é o ângulo entre os vetores normais desses planos. Tá? Questão número 19. Foi dada uma reta, as equações paramétricas de uma reta, e foi dada a equação geral de um plano, π. O exercício quer saber se essa reta é paralela com esse plano. Tá? Então imagine vocês, faça lá um esboço do seu plano, chama ele de π. Tem uma reta aqui, essa reta é paralela com o plano. Aliás, está perguntando se essa reta é paralela com o plano. Se essa aqui é a reta R, esse aqui é o plano π. Se essa reta é paralela com o plano, o que você tem que deduzir aqui é o seguinte: se for, o vetor diretor dessa reta tem que ser, aliás, o produto escalar do vetor diretor da reta e o vetor normal do plano tem que ser zero. Porque se eles forem paralelos, o ângulo aqui, ó, transporta esse vetor para cá. Transporta a origem desse vetor normal para a origem do vetor diretor. Ó, conclusão. Se essa reta for paralela a esse plano, esse vetor diretor é perpendicular ao vetor normal. Ou seja, se esses dois vetores são perpendiculares, se eles formam um ângulo de 90 graus entre eles, significa que o produto escalar desses dois vetores tem que dar zero. E é isso que nós vamos procurar. Como é que eu procuro o vetor diretor de uma reta que foi dada as equações paramétricas? O vetor diretor desse caso aqui é 2, menos 3 e 1. Lembrando que a aula anterior, a videoaula anterior, é sobre retas. Então, se você não entendeu como visualizar, como obter o vetor diretor de uma reta que está em suas equações paramétricas, dá uma retomada nessa aula aí. Dá uma visualizada nessa aula, né? O vetor diretor aqui é 2, menos 3 e 1. Então, 2, menos 3 e 1. Escalar. Esse aqui é o vetor diretor da reta, que eu chamei de V. Sempre tenho chamado de V. O vetor diretor da reta, escalar com o vetor normal do plano. O vetor normal do plano é 5, tem coordenada 5, 2, menos 4. Então, 5, 2, menos 4. Esse aqui é o vetor normal ao plano. O vetor formando de 90 graus com o plano. Vou calcular o produto escalar desses dois caras. 2 vezes 5, menos 3 vezes 2, mais 1 vezes menos 4. Vou ficar com 10, menos 6, menos 4. 10 menos 10, 0. Conclusão. R é paralelo ao plano π. Ou a reta R é paralela ao plano π. Ok? Último exercício, exercício número 23. É dado uma reta R com essas duas equações, né? E é dado um plano π com essa equação geral. Tá? O exercício está perguntando o seguinte: essa reta R e esse plano π tem interseção entre os dois? Essa é a pergunta. Então, todas as vezes que te perguntarem algo a respeito de interseção, você pega o que foi dado aqui, pega o que foi dado embaixo e junta num sistema. Se você achar a solução para esse sistema, então tem interseção. Se você não achar interseção para esse sistema, né, se esse sistema for incompatível ou indeterminado,
incompatível ou impossível, né? Se o sistema for incompatível ou impossível, aí não vai ter solução, então não tem interseção. Então eu peguei essas duas equações, essa aqui eu passei o 2 para cá, virou menos 2, ó. Se você resolver esse sistema, você vai encontrar uma única solução, que é esse resultado aqui, ó, 2, menos 1 e 3, ou seja, x vale 2, y vale menos 1 e z vale 3, tá? Se você pegar, esse é o ponto, né? Esse aqui eu coloquei na forma de solução, mas o ponto é esse, existe uma solução, ou existe uma interseção, e essa interseção entre a reta e o plano, onde eles se cruzam num ponto, e o ponto tem coordenadas 2, menos 1 e 3, tá bom? Se você pegar 2, menos 1 e 3, substituir na primeira equação, vai dar menos 2. Substituir na segunda, vai dar 0. Substituir na terceira, vai dar 5. Ok? Então esse foi o nosso vídeo aula de equações do plano ou planos, né? Espero que vocês tenham tido um excelente proveito. Muito obrigado.